A história se repete. Né? A história se repete. E aí, mas Deus, quando você clama, Deus te dá, por mais que você esteja errado, Deus quebra, faz você se quebrantar novamente, quebrar os altares dos deuses estranhos, daquilo que te separou dele e te coloca, né, de novo na presença dele, faz você ter a vitória. Então vamos lá, né, capítulo 7, Gideão tem vitória. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora no monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. O Senhor disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Ele tinha 20 e ficou 300. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e esses ficaram com as provisões e as trombetas do que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhotos. Assim como não se pôde contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu 300 homens em 3 companhias e pôs na mão de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os seus homens e 100 homens que os acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empurrando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soavam, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens, se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Betsita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meoloá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas.
Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Eles, em momento algum, levantaram a espada, né? Você viu a estratégia que Deus deu para ele? Assim como deu estratégia a Josué, né? Ele deu essa estratégia a Gideão. Lembrando, assim, quando os israelitas iam para a guerra, eles iam assim, iam a porta-estandarte, né, o que seria a bandeira da tribo, na frente, iam os levitas, né, com seus instrumentos, e depois o exército. Quando os instrumentos tocavam, quanto mais alto eles tocavam, os inimigos sabiam que o exército era forte e que eles iam perder. Então, essa era uma estratégia, inclusive, para ir à guerra. E foi a estratégia que Deus deu a Gideão. Troquem as trombetas, porque vão achar que tem um grande exército e vão fugir. E quando eles fugirem, avisem as outras tribos, por quê? Porque vão pegá-los desprevenidos e aí vão matar todos. Né? E foi isso que Gideão fez. Né? Então, Deus sempre dá a estratégia de como fazer, né? 300 trombetas não é fácil, hein? Por quê? Porque o barulho do inimigo pode ser alto, mas o barulho de Deus é mais alto ainda. Entendeu? O barulho de Deus é mais alto. Né? Então, não tem jeito. Né? O inimigo pode estar cercado por um monte de coisas, né? Mas o exército de Deus é maior. Né? Ou menor e mais poderoso, né? Sim, mas vamos pegar a história lá de Eliseu e o seu servo Geate. Quando eles estão presos ali, presos não, eles estão na verdade ali em Jerusalém, e vem e fala: meu Senhor, todos os exércitos estão aqui e vão derrubar a cidade. Aí ele fala assim: Senhor, abre os olhos. Abre os olhos do céu. Muito bonito, né? E quando ele olha, assim, ele vê uma infinidade de anjos e exército de Deus, né? Cavalos, cavaleiros, tal, muito maior que o exército inimigo. Então, é isso. Às vezes a gente acha que as batalhas estão sendo perdidas. Sim, eu tenho chance com essa questão. Para mim não dá, eu sou pequeno. Mas se ele te deu nas mãos, é porque é para você. Né? Vão vir as lutas, batalhas e tal, mas ele vai dar as estratégias. Né? E vai em frente. Mas não desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Segue em frente. Não pega atalho. Os atalhos é que atrapalham. Né? E muito. Quero saber. Tá. Então aí vem vários juízes, né? Que não dá para
ficar aqui assim, vendo cada um deles. Cada um tem a sua importância. Mas tem um que dentro aqui dos juízes é o grande nome, né? É o grande personagem. Quem é esse? Sansão, né? E Sansão tem aí a história dele, que todo mundo, né, fala, que todo mundo conta. Mas nós vamos ver aí a história de Sansão no detalhe, né? Quem é esse camarada, né? Que situação ele vem, né? O que é que Deus queria dele, na verdade? Que estratégia Deus usou com ele? E pode aprender com a história dele. E por que ele desviou, né, do caminho de Deus e teve um fim tão trágico, né? Mas, vamos lá, nascimento de Sansão. Nós estamos em Juízes 13. Os israelitas voltaram de novo. Sempre, né? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dá luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia o que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. O Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manaedã, entre Zorá e Esteó. Bom, Sansão desceu a Tina
e viu ali uma mulher do povo filisteu. Não. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tima, consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tina, com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada na mão, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram ali 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias de festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvir. Disse então: do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma a seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer o que é mais doce do que o mel, o que é mais forte do que o leão. Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então, o espírito de Sansão apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Meu Deus, imagina a confusão desse casamento. Então, aí Deus diz assim: não se mistura com os povos estranhos da sua terra. Aí aqui, ele cai em quê? Na armadilha do quê? Da sedução. Ela não devia ser mulherengo. Sim, Não é? Devia ser mulherengo. Cai na sedução. Cai na armadilha da mulher, vamos dizer assim, né? Que seduz, que quer algo a mais. Então aqui ele já deveria ter aprendido uma lição. Né? Por quê? Porque foi... porque já queria ver, era uma ocasião que Deus queria que começasse mesmo, né? Tanto é que ele olha para aquela mulher e ele não volta atrás, ele quer muito aquela. Aí o enigma sai dele de novo, mas o enigma para que um enigma? E a mulher, com todo aquele drama, já era para... Sim, tocar os filisteus para que ele, na verdade, mas qual era o plano? Que ele derrotasse os filisteus depois. Mas ele cai na mesma armadilha. Então, Deus coloca ele nessa situação para dizer: olha,
Não caia na mesma armadilha, você vai ter que derrotar os filisteus. Mas Sansão vai e cai na mesma armadilha. Né? Ele já quis derrotar na hora. Sou forte mesmo, vamos derrotar agora. E era, né? Era um nazireu, né? O nazireu significa ungido por Deus, escolhido de Deus. Assim como Jesus. Ele devia ter mesmo essa força física, né? Porque no final ele ainda. Sim, né? Devia ser um homem muito forte, né? Muito forte. Fora da curva, assim. Mas tinha uma condição para ser assim, né? Exatamente. Tinha uma condição. Exatamente. Aquilo é como se fosse uma aliança. Sim, não pode raspar uma cabeça. Não pode ter navalha na cabeça. Ele era muito a boca aberta, né? Você vê, ele fala para essa, depois vai e fala para outra. Exato. Então, ele não aprendeu a lição aqui. Ele não sabia que a força. Ele sabia, mas no fim eu acho que ele acreditava que a força era dele, não vinha de Deus. Tudo bem, é isso. Eu resolvo. Tudo bem, é aquilo. Eu resolvo, né? Não é por aí. Bom, a gente vai parar por aqui e na semana que vem a gente continua aqui com Sansão, tá? Até o final da história de Sansão, tá bom? O Rafael vai gostar. Ele estava curioso por Sansão, né? Então a gente vai por quê? Porque depois a gente entra num outro juiz e profeta, que é Samuel. Né? E a história de Samuel, porque depois de Samuel vem então, sai dos patriarcas e vem a monarquia. Entra a monarquia. Isso é para a próxima aula, tá bom?